Boa noite, sou Rafael Araújo, sou jornalista, tive a honra de ser treinado por Afonso Borges durante 7 anos. Não estou mais no Sempre um Papo e ele me deu a missão hoje de mediar esse encontro. Eu queria muito agradecer a vocês, porque graças às doações de vocês, a partir de amanhã nós vamos doar 2.000 livros ao projeto Segunda Chance, Rodas de Leitura nos Presídios, que é idealizado pelo Servas, Minas Gerais, em parceria com o Sempre um Papo. Então, para vocês entrarem aqui, vocês doaram um livro literário. Bom, tenho a honra de chamar ao palco Mário Sérgio Cortella e Marcelo Tassi. Hoje nós vamos conversar sobre esse livro Basta, de Cidadania Obscena, que é o resultado de um papo desses dois. E dá vontade da gente ficar aqui 8 horas batendo papo com eles, não dá? Então, nós vamos fazer um papo aqui hoje, num tempo de 1 hora, 1h e 10, e eu espero que esse papo renda nas casas de vocês, nos trabalhos de vocês, e que principalmente inspire. Eu tinha pensado em começar de uma forma, mas aí tem um gancho factual, e Marcelo, como jornalista, sabe, a gente não pode perder o gancho factual. O WhatsApp de vocês está funcionando hoje? Confesso que hoje vai ser o evento Sempre um Papo mais concentrado da última década. Já voltou. Já voltou? Já voltou. Ô, Olha gente, lá, por eles já favor, sabiam. ignorem. Existe vida sem WhatsApp, Cortella? A minha. É. Tanto que eu não sabia que tinha saído e não me interesso por ter voltado. Você diz assim, ué, mas você não usa... Não, eu não uso. As pessoas dizem assim, mas você não usa porque você... Por quê? Porque eu não quero, é uma escolha. Há pessoas que usam à minha volta, na minha família, há um grupo, né, de filhos, netos, sobrinhos, etc. De vez em quando eles me mostram, mas é a minha escolha. Assim como eu não dirijo, eu não tenho nem carteira de motorista. Às vezes as pessoas falam assim, mas você tem medo? Eu falei, não, eu apenas não gosto. Eu não confio em nada que tenha menos de 500 anos. Né? E, portanto, essa é uma escolha. E outro dia me falaram, mas você não dirige? Eu falei, não dirijo, não boto ovo, não fabrico rádio. Né? Tem um monte de coisa que eu não faço. Uma delas é não ter o WhatsApp. Aliás, eu estava, outro dia, no aeroporto de Congonhas, vindo para o embarque, e aí um deputado, que sabe que eu não dirijo, decidiu tripudiar, ou praticar assédio moral, e disse bem alto assim, e aí, professor, continua sem dirigir? E disse, claro. E você, quantos livros publicou esse ano? É interessante, porque essa minha fala foi arrogante, né? E eu disse assim, aproveite e poste a minha ideia, certo? É interessante. Então, e sim, existe vida sem o WhatsApp, existe vida boa com o WhatsApp, existe vida boa sem ele, existe vida boa com as redes, elas podem ser melhor. Isso a gente conversa no livro também. Isto é, qual é o paraíso e o inferno, né, dessa reflexão. E como o Taz é alguém que conhece imensamente essa questão, né, ele me perdoa por não ter o WhatsApp. Também não tenho o Twitter, que eu sou paranoico, né, eu não gosto de ser seguido, né? E por isso, claro, o que eu não quero? Eu não quero ter na vida nem informatofobia, que é o pânico em relação ao mundo digital, e nem informatolatria, que é a adoração, né, do mundo digital. Isto é, eu gosto de usar, não gosto de ser usado. Marcelo, observando o livro de vocês, é uma grande conversa. E dá para ver, lendo o livro, que vocês se divertiram fazendo. Daria para escrever uma enciclopédia britânica de tanta coisa. E aí me chamou a atenção, lendo o livro, hoje a gente não conversa. A gente acha que conversa. Será que é isso mesmo? O livro tem essa intenção, né, de provocar uma conversa. E, pessoal, eu não consigo não dizer isso. Só o fato de eu estar aqui diante de vocês, para mim, é o resultado de uma vitória tão grande, poder conversar num ambiente tão lindo desse daqui,
com gente que veio até aqui ontem trazendo livros para o Sempre um Papo, que é uma instituição brasileira da maior importância e que hoje está recebendo um prêmio. E é por isso que o Afonso não está aqui. Eu sei que vocês já aplaudiram isso, mas eu quero aplaudir de novo junto com vocês. E a conversa... Tem alunos do professor Tibúrcio na plateia? Ué, eu também. Então, eu quero ver se vocês Esqueci de se levantar a mão. lembram da aula. Olá, classe. Lindos e lindas. Mas olha só, o Cortella estava falando do deputado no aeroporto. Quando alguém exercita essa arrogância, como ele exercitou com você, isso é falta de conversa. Porque a conversa é algo que acontece aqui, ó. A gente fala tanto do mundo virtual e se esquece que o mundo virtual é feito por nós, né? Por isso que é extremamente importante o Cortella, que eu respeito profundamente o fato dele não ter WhatsApp, dele não ter Twitter, etc. e tal, é uma escolha dele, porque tudo isso são ferramentas. A gente escolhe como usar essas ferramentas. Eu gosto muito de usar essas ferramentas, eu me arrisco muito, eu quebro muito a cara, mas quando eu vejo um deputado exercitando essa arrogância, eu vejo o quanto que a gente precisa disso daqui, que é transformar as conversas que a gente tem no mundo virtual em conversas de qualidade no mundo real. Aliás, quando as redes sociais elas tiveram a sua digitalização, o aparecimento daquilo que, de fato, é o mundo da virtualidade, houve uma ampliação imensa da capacidade da gente fazer diálogos que sejam mais sólidos, mais consequentes, mais inteligentes. Eu não tenho a menor dúvida do quanto eu ganhei na minha formação com a presença exatamente desse mundo digital. Aliás, o meu trabalho como professor, por exemplo, de filosofia, ele ganhou uma dimensão muito mais vigorosa com essa capacidade. A própria cidadania, né, que a gente reflete dentro, né, desse diálogo, dentro do livro, a cidadania, acabou ganhando possibilidades maiores, enfrentamentos maiores, e, é claro, também aquilo, como você lembrou, como ferramenta, que é uma diminuição também do que seria, né, a nossa força mais inteligente. O mundo digital é um mundo em que a inteligência pode expandir-se, mas também pode retrair-se. Meu temor não é em relação ao uso, é em relação ao mau uso. O uso eu não temo, né? No caso do deputado, por exemplo, se eu recebesse esse tipo de cutucada, você ainda não sabe dirigir, eu acho que eu perguntaria, o senhor não está com medo de ser preso aqui mesmo nesse aeroporto? Porque eu creio que esse descolamento que a gente sofre, e por isso a gente começa a exercitar a nossa arrogância, e aí eu quero colocar um tema que a gente tocou muito fundo aqui no livro, Cortella, que é a diluição da autoria, né? Eu creio que esse mundo que a gente vive, que eu amo, volto a dizer, essa revolução digital que nos permitiu estar aqui hoje, inclusive, né, cada um de vocês foram convocados por uma rede, né, que vocês confiam, que chama Sempre um Papo, que existe de verdade. Por isso que muita gente ficou na fila, trouxe livros, porque confia, né? E essa palavra tem muito a ver com relação humana. No caso das redes, a diluição da autoria é quando você se sente bem simplesmente apoiando uma causa, clicando num lugar e achando que aquilo basta. Ou então entrando numa boiada que fala assim, o Brasil é esse país esculhambado mesmo, que todo mundo atravessa o sinal e que fura fila, etc. e tal. Você está jogando na conta de uma coletividade uma autoria que é você que está a fim de fazer aquela coisa que você sabe que você
que você vai se esquivar dela, né? E por isso que, para mim, é muito importante a gente estarmos hoje aqui, com o poder das redes na mão, né? E sentir que este poder pode também nos levar para um tipo de cidadania que não é aquela que a gente quer. Eu gosto muito dessa expressão que você usa, que é a diluição da autoria. Isto é, o esconder-se. Em grande medida, é aquilo que a gente chamaria de uma conduta de cardume. Quando se observa nas grandes imagens de cardumes imensos, sardinhas, que se protegem porque estão disfarçadas, elas parecem maiores porque estão juntas. E, portanto, quando uma vira para um lado, todos viram, outra vira para o outro, todos viram. Acho que quando nós pensamos, por exemplo, no título da reflexão, que era a ideia de basta cidadania obscena, a obscenidade vem exatamente por esse escondimento, por essa dissimulação, em que uma parte das pessoas, ela utiliza aquilo que hoje, por exemplo, é o mundo digital, como uma simulação de presença, aquilo que você diz sempre, a pessoa que acha que ela tem uma atividade política, cidadã, de participação, só porque ela dá um like, só porque ela diz que ela apoia, assim, aquela causa, em vez de ela ter uma militância concreta, obviamente fica apenas no campo do desejo. E esse campo do desejo, ele é muito líquido, ele é muito fluido, ele deixa escorrer. Então, uma autoria diluída, a gente começa disso, até não queria deixar esse pedaço, Rafael, em relação a esse ponto. Nós começamos no livro lembrando um conceito que eu gosto demais, de um grande filósofo que vive hoje no México, que é o Henrique Dussel. Ele não usa a palavra, para falar de cidadania, ele não usa a expressão excluídos. Porque a expressão excluídos, ela é muito sutil, ela dilui a autoria. Você pode excluir isso por si mesmo, como eu me excluo de algumas coisas do mundo digital. Ele, em vez de usar a palavra excluídos, ele se refere àqueles que são feridos por uma cidadania fraturada, ele usa a expressão vítimas. Vítimas. Porque quando você fala em vítimas da economia, vítimas da política, vítimas da convivência, você, ao usar a expressão vítima, vai em busca de um autor. Porque para existir uma vítima, tem que haver alguém que produziu o dano. E nesse sentido, acho que uma grande questão dessa diluição da autoria é as pessoas até, e aí eu termino, usarem uma expressão que eu acho absolutamente acovardada, Tassi, que é assim, quando a pessoa vê aquilo que não pode acontecer e diz assim, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Esse alguém não sou eu. Sim. Mas eu estou dando um grito, quem sabe ao dizer isso eu estou fazendo a minha parte? Seria mais ou menos assim? Você ou eu estou sente... dando like e eu estou fazendo a minha parte? Você se sente fazendo uma parte que não é real, E aí que está a obscenidade, Você se sente, você vai dormir mais tranquilo, Eu fiz a minha parte, eu fiz aquela hashtag, Eu participei de jogar pedra naquele cara, ou eu entrei em confronto, que é outra troca de aprendizados que a gente teve nesse livro, que é essa diferença, Cortella? Eu acho que essa eu não posso falar, que tem que ser com o vozeirão Dolby Estéreo de Mário Sérgio Cortella. Que diferença tem entre conflito e confronto, professor? Professor Tiburcio. Parênteses antes de eu seguir. Hoje me perguntavam de onde eu tinha, numa entrevista, um contato com o Otávio há mais tempo, e eu falava da minha admiração por ele, por várias razões. Mas uma delas é porque ele foi um dos poucos que fez a figura do professor sem que essa fosse ridícula. Normalmente, o professor ou a professora é representada nos espetáculos, nas novelas, na TV, como aquele que é para ser ridicularizado, como o professor Girafales. Ele é o tempo todo o tonto que grita, que é enganado. O professor Tiburcio, ele valoriza a docência. E nessa hora, quando você diz da importância de chamar aqui a classe, isso é uma coisa magnífica. Então, você vai me permitir eu dizer para vocês, e peço que vocês não contem para ninguém, tá? Fique entre nós,
o professor Tibúrcio quase foi cortado do projeto Rá-Tim-Bum, né? E esse é um bastidor que eu faço questão de compartilhar com vocês, porque ele tem muito a ver com esse livro, né? Olha que coisa, eu já estou falando, agora não tem mais jeito. A conversa está abrindo galhos, depois a gente volta e amarra. Tá? Ai, meu Deus. Então, assim, eu tenho um carinho gigantesco por esse projeto, né? Realmente, quando alguém me chama de professor Tibúrcio, para mim, assim, é uma medalha que eu carrego no meu coração. Mas eu participei da criação desse projeto com o Fernando Meirelles, na TV Cultura, em 1989. O projeto foi ficando pronto em 90, 175 capítulos. E, por participar da criação, eu estava dirigindo, criando quadros, etc. e tal, e eu estava muito animado. Eu estava fora da televisão e estava muito animado de estar fora da televisão, que é outro lugar que eu tenho um amigo que fala, televisão, principalmente televisão aberta, é que nem sauna. De vez em quando você precisa sair para tomar uma ducha. É muito saudável. Enfim, eu estava tomando a minha ducha. Aí, eu faço o projeto com o Fernando e não tinha um personagem na frente da câmera. Eu só estava dirigindo e escrevendo. Ele falou, cara, inventa um personagem aí, só tem mais um mês, nós precisamos gravar isso imediatamente, não sei o quê. Foi daí que o personagem surgiu, com a câmera fixa, para não precisar de muita edição, e para gravarmos, né, várias coisas, e eu fiquei com a pior parte, com a parte mais difícil, vamos chamar assim. Nós tínhamos objetivos pedagógicos para cumprir no projeto, né, que os professores nos mandavam. E aqueles que o Fernando, nem nenhum dos outros diretores tinha conseguido realizar, ficou para eu realizar no quadro do professor Tibúrcio. Então, enfim, foi uma pedreira. Mas eu fiz com muito carinho, com muito gás, e quando ficou pronto, o Fernando me falou, Marcelo, o personagem vai ser cortado. Eu falei, mas por quê? Porque eles acham que você está colocando a figura do professor muito agressiva. As crianças vão ter medo do professor Tibúrcio. Eu falei, mas essa que é a ideia. Tem muitas comunidades, né? Eu tinha medo do professor Tibúrcio. Aí eu falei, mas essa que é a ideia. O professor Tibúrcio é alguém que pode atemorizar, mas que pode depois abraçar, que pode ser afetuoso, que pode ser divertido, etc. Cara, não houve quem mudasse o negócio. E aí houve o tribunal de degola do professor Tibúrcio, e o Fernando falou, se você quiser ir até lá, é a última chance. Eu peguei e fui. E o que eu fiz? Porque aí é que entra uma obscenidade, da gente tomar uma decisão que pode ser absolutamente errada em nome de um medo que não é verdadeiro, né? Eu não tive dúvidas. Eu peguei uma coleção de DVDs da Disney. A Disney é alguém que ninguém questiona, né, a qualidade dos produtos infantis da Disney, e fiz os momentos mais aterrorizadores dos desenhos da Disney. Se vocês fizerem isso, vocês vão ficar assustados. Então, assim, a mãe do Bambi morrendo na neve, e aquele sangue, você entendeu? A princesa amada Branca de Neve, ou seja, vários momentos aterrorizadores de histórias infantis. Os irmãos Grimm, você imagina se a gente for falar de terror nas histórias infantis. E falei para eles, eu falei, o professor Tibúrcio, ele pode provocar algum temor, mas esta é a catarse que eu estou propondo, né? Da experiência da sala de aula, ter, às vezes, um medo do novo, mas depois ele abraça, mas depois ele dá risada. Você deu o exemplo do que é um conflito e não é um confronto. Ele vai conseguir Olha responder, só. olha aqui. Eu já ia Já voltar, ou seja, imaginou. você captou a pergunta. Olha que anterior. coisa boa. O conflito é criativo. O conflito resulta da divergência de ideias, de posturas, de percepções. O confronto é a tentativa de você anular a outra pessoa. Por exemplo, quando da presença ou não no Rá-Tim-Bum, né, do professor Tibúrcio, vocês tiveram um conflito sobre entraria ou não, deveria vir ou não. Mas não houve ali um confronto que seria a extinção, não só da personagem, como também, né, do autor. Olha que coisa, o nazismo foi construído todo ele em cima do confronto. O fascismo é em cima do confronto. As ditaduras, elas são estruturas de confronto. As democracias são aquelas que buscam lidar com o conflito. Numa família, numa relação amorosa, num casal,
seja de que modo for, o conflito tem lugar e tem de ter lugar. Uma das coisas que eu recuso, tá, às vezes no mundo do futebol, é que isso costuma se chamar de confronto entre dois times, aquilo que é um conflito. Porque uma das coisas que não pode acontecer no futebol é o outro time desaparecer. Porque se o outro desaparece, acaba o jogo. Só é possível que haja campeonato se o outro time continua existindo, mesmo que você queira derrotá-lo, mas você não quer extingui-lo. Na política, só existe possibilidade de você ter uma sociedade que constrói o crescimento, o avanço no conflito. Pois bem, nas redes sociais, nós tivemos um exemplo, nos 5 anos mais recentes, do que é o desejo do confronto, em vez da apreciação do conflito. Nesta hora, num diálogo, por exemplo, entre mim e ti, nós temos aqui uma reflexão que é conflituosa, mas ela não é de confronto, porque o confronto dispensa o respeito. O conflito exige o respeito. A cidadania, ela tem que ser respeitosa. Por isso, quando o professor Tibúrcio, ele mostrava aquele olhar, né, que era um olhar perscrutante, um olhar assim que deixava em estado de atenção, aquilo gerava atenção. E depois, sim, aprendizado. Aliás, você falou dos contos infantis, alguns deles são de um romantismo imenso. Você imagina um lobo que come a avó da menina, que os caçadores vão lá, abrem a barriga dele, tira a avó de dentro, enche de pedra e joga ele num poço. Olha que coisa romântica. Eu devia ter levado essa história no tribunal do Tibúrcio. Exatamente. Aí não tem como, né? Por que nós estamos nesse estágio? Você que estuda tanto, que até agora foi salvo por esse cenário, apesar de circular, as suas ideias circularem tanto nas nossas redes, né? Por que chegamos a esse estado? Na história, tem algum gatilho, tem algum gancho? Por que? Primeiro que nós não chegamos a esse estágio em todas as sociedades. Né? Aquilo que nós chamamos de sociedade ocidental, que é o nosso modo de vida, conectado, vivendo nos grandes centros urbanos, lutando o tempo todo contra o outro para existir, uma sociedade que é competitiva, em vez de ser cooperativa, ela não representa nem 1/4 do número de seres humanos que tem no planeta. Se você observar, 75% das pessoas não estão em sociedades nas quais se possa ausentar a ideia de cooperação, senão ela não sobreviveria. Vou te dar um exemplo de uma outra área. Eu moro em São Paulo há quase 50 anos, eu nasci em Londrina, no Paraná, mas estou há quase meio século em São Paulo. Se vocês imaginarem, São Paulo tem favelas, em larga escala, uma alta população favelada. A população da favela tem que ter uma vida cooperativa, senão ela não sobrevive. Quando você diz assim, eu não sei como é que alguém sobrevive com um salário mínimo, você tem que ir lá para saber. Como é que ele sobrevive? Porque existe uma coisa chamada atividade cooperativa. Embora haja violência, embora haja criminalidade, a cooperação é muito superior. No mundo da África, em várias regiões, a cooperação nas comunidades, o trabalho partilhado, se você observar na Índia, né, aquilo que se faz, onde a pobreza é muito gritante, a cooperativa também tem, né, o seu modo de ser. Por exemplo, classe média, como nós, é nada cooperante. Haja vista que a gente, por exemplo, não sabe o que fazer com um pai ou uma mãe quando eles não têm onde morar. A gente tem dificuldade de lidar com um irmão ou uma irmã que ficou a ser cuidado. Normalmente a gente acha um lugar para ficar. No meio da pobreza, numa favela, a mulher que vive num barraco nessa casa, que o outro pegou fogo ao lado, ela traz os filhos do barraco ao lado que incendiou para a casa dela e ainda diz uma frase, onde come 6, come 10. Nós somos absolutamente fechados. Nós somos absolutamente trancados, né, dentro da nossa percepção. Aí você diz assim, da onde vem? Bom, veio num pedaço da humanidade, não veio para toda ela. Aliás, esse pedaço corre o risco forte, que é o nosso, de extinção. Até onde nós vamos? Na degradação do ambiente, na luta contínua contra outra pessoa, num consumo desenfreado. Até onde nós vamos? Até a extinção. Alguns diriam assim, mas a gente está evoluindo.
Cuidado, Darwin nunca usou a expressão evolução no sentido de melhoria. Quem fazia isso era Herbert Spencer. Darwin usou a palavra evolução no sentido que ela tem em grego, que é mudança. Aliás, se você observar, câncer também evolui. Problema também progride e encrenca também se desenvolve. Em medicina, quando um de nós morre, se anota no prontuário, evoluiu para óbito. Nós podemos, se a gente bobear, evoluir para óbito. Uma sociedade narcísica, uma sociedade que despreza a cooperação, uma sociedade que não é toda ela no mundo, mas que é uma parte que é suicida em relação ao seu modo de vida. A tal ponto que a frase, aí concluo, que a gente mais diz é, não aguento mais essa vida. A pergunta na sequência deveria ser, bom, então mude de vida. Afinal, como disse um dia Mahatma Gandhi, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Dá para mudar, Marcelo Taz? Se eu achasse que não dava, eu não estava aqui com vocês. E creio que a única forma de mudança que existe, cada vez mais, é coletivamente, é compartilhando. A gente nasceu com um DNA muito, eu estou falando eu vou falar pela minha geração, que o Cortella faz parte dela. Não. Eu sou anterior, eu não tenho nada a ver com a tua geração. Vocês destruíram o mundo, certo? Ô Cortella, só porque eu sou pelado e você é peludo, são poucos. Nós temos 5 anos de diferença. 5 anos só. Está no início do livro, as primeiras páginas Exatamente. do livro. Isso não é uma geração, isso é a mesma geração. Eu creio que dá para dizer, botando muitos de vocês no mesmo pacote, a gente nasceu aprendendo um sentido unilateral para as coisas. A gente ia para a escola, você tinha uma fonte de informação que enchia o quadro negro, e depois que ele enchia o quadro negro, o que a gente fazia? Copiava. Então, nós fomos a geração copy-paste, não a geração digital. Né? Tem vários intelectuais que eu respeito, inclusive, que falam, não, essa geração copy-paste, mentira. Nós fomos a geração copy-paste. E pior, a gente confiava numa única fonte de informação, sem questionar, de uma forma super passiva. Né? Esse é o modelo da sala de aula, e se você pegar a foto da primeira sala de aula retratada na história, que é a Universidade de Bolonha, Idade Média, é a mesma sala de aula que a gente tem em muitas escolas ainda. Né? O que aconteceu nesse nosso período de vida? Essa transformação gigantesca. Né? Hoje, uma criança que vai para uma sala de aula tem centenas, se não milhares de fontes de informação. E é por isso que eu não gosto muito de falar de tecnologia, mas eu gosto de falar da mudança dentro de nós. Nós todos que estamos aqui hoje, se formos comprar um liquidificador, a gente não vai confiar apenas num anúncio que sair no jornal. A gente tem como dar um clique, pesquisar, entender se a gente não está sendo enganado no preço, na qualidade, etc. e tal. Isso vale para tudo, isso vale para o serviço, para a escola, para a vida amorosa, vale para as famílias, vale para instituições enormes empresariais que não enxergam isso, que não enxergam quanta generosidade hoje é possível neste mundo compartilhado que você descreveu tão bem aqui. E é gostoso isso que o Rafael pergunta em relação à mudança do mundo, porque o mundo digital, ele é um instrumento poderoso para que a gente faça uma mudança para melhor. Por exemplo, ele permite combinar o bem. É só você observar o quanto que quando a gente tem uma encrenca séria, com a saúde de alguém, com alguma coisa que é necessária a união e a cooperação, o mundo digital dá uma velocidade e uma densidade à solução que antes a gente não tinha. A gente pode combinar coisas. Se eu tivesse o WhatsApp, nós teríamos combinado a cor de camisa que a gente viria hoje. E vieram... E não veríamos com a mesma. Certo? E descobriram, eu presenciei, olhando um para o outro na hora de sair do hotel. Exatamente. Olha que coisa, o Brasil de hoje
que tem uma apuração daquilo que é podre, que tem um desnudamento daquilo que é pornográfico, que é a corrupção, o abandono, a hipocrisia, aquilo que aconteceu por conta da nossa distração, ou da nossa anuência, ou da nossa omissão, que se aproxima da cumplicidade, ele não seria o que é como desnudamento, não fosse o mundo digital. Hoje, a patifaria deixa rastro. E, nesse sentido, não adianta dizer que você tem uma sociedade em que tudo pode ser escondido. Não, uma parcela dela é capturada. Aquilo que a gente tem como horror, que é o grande irmão, né, do 1984, que pode nos controlar pelos algoritmos que você, eu peço depois que fale um pouco, que você fala muito bem sobre isso. Esses algoritmos também admitem a possibilidade de rastrear a patifaria. Olha que coisa, não adianta hoje alguém da área pública ou privada procurar dissimular aquilo que fez. De quem é esse dinheiro? Eu não sei, mas está no seu nome. Ah, nem tinha anotado. Mas tem 5 milhões? Ah, eu não tiro extrato, é que... O senhor fez essa viagem? Não, ué, como é que está aqui indicado? O senhor gastou no dia tal. Professor, o senhor frequenta site pornográfico. Imagina, que é isso? Ué, mas é o protocolo do senhor? É o seu IP? Ah, sim, às vezes eu entro para ver o que os alunos estão assistindo. Isto é, a nossa honestidade, ela fica mais à prova. E, nesse sentido, eu acho que uma das possibilidades é fazer aquilo que seria a rede como sendo uma ferramenta em que a nossa inteligência não admita que a gente vai evoluir para óbito. Mas, Cortella, a gente fica indignado, mas fica como uma criança sapateando na frente, gritando, reclamando, chorando, e as coisas continuam acontecendo. Não do mesmo modo, não da mesma forma. Nosso país, nos últimos 5 anos, teve uma modificação de consciência. Foi a maior aula de educação moral e cívica que nós tivemos em toda a nossa história. Num país que tem esse ano 517 anos, nunca nós aprendemos tanto sobre o que a gente deveria fazer e o que a gente não deveria. Por exemplo, se eu perguntar aqui agora o nome de 5 jogadores da Seleção Brasileira de Futebol, provavelmente poucas pessoas saberão. Mas se eu perguntar aqui o nome de 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, todas as pessoas saberão. Hoje à tarde, se teve um julgamento, se alguém foi detido, se alguém foi liberado, as pessoas sabem. No bar, sabem em casa, sabem na rua, sabem no ônibus. Nunca nós tivemos tanto a política como conversa. Por exemplo, quando é o próximo jogo da Seleção Brasileira? Há 10 anos, todos nós saberíamos. Não, é eliminatória, vamos jogar. E agora? Mas se a gente se perguntar quando vai ser a decisão, né, sobre a votação da Previdência, quando será a discussão ou o julgamento, nós já temos essa informação. Não é, obviamente, o começo do fim, é só o fim do começo. Mas eu quero te dar um exemplo. Você fala de nada adianta sapatear. Eu gosto sempre de lembrar algo, e até peço licença ao Tasso para prolongar um pouco essa reflexão. Eu costumo dizer que há 2 tipos de pessoas em relação à cidadania. Aquele que é revoltado e aquele que é revolucionário. A pessoa revoltada é aquela que fica indignada, grita, esperneia, xinga e quieta. A pessoa revolucionária é aquela que vê, xinga, esperneia e se junta para enfrentar. Quer ver um exemplo concreto? 6 da tarde, Afonso Pena lotada, eu dentro de um ônibus, as janelas fechadas porque está chovendo, eu em pé, segurando, com um monte de gente junto comigo, eu querendo ir embora para casa, com fome, querendo que desaparecesse todo mundo que estava ali. Tem 2 pensamentos possíveis. O do revoltado, que é assim, um dia eu largo esse inferno. Um dia eu vou juntar dinheiro, compro um carro, nunca mais eu ponho o pé dentro desse ônibus. Esse é o revoltado. Há o outro que é revolucionário, que é: isso não é possível de ser feito. Não é possível que pessoas sejam humilhadas
sejam torturadas, tendo que sair de casa todo dia para gerar riqueza e serem tratadas como sendo uma peça de máquina, tendo que sofrer dentro do ônibus. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me juntar com outros, para que a gente não tenha ônibus para fazer. O revoltado só dá like. O revolucionário dá like e vai junto e procura e cria outros algoritmos. Eu gostei da tua história do algoritmo. Não é? Conta aí um pouquinho. Você fala que vem de um persa, essa palavra, é? Olha, eu vou procurar dar um Professor Tiburcio ensina. Professor Tiburcio vai dar uma aula de algoritmo com um exemplo que tem tudo a ver com essa noite, que é a receita do doce de leite. Algoritmo nada mais é do que uma sequência de coisas, né? Tem gente que acha que é uma coisa muito complexa, e é. Mas o doce de leite também é muito complexo, não é? Para se fazer. Então, o que eu acho bárbaro da gente poder falar de um assunto que parece conversa de nerd e que a gente fala no livro, é o quanto trazer para a nossa consciência o quanto que hoje os algoritmos podem nos levar para situações onde a gente fica preso só com quem concorda com a gente. Eu estou falando de bolhas. Ficou muito forte na mídia essa expressão, as bolhas do Facebook, né? E a gente gerou muitos eventos que também estão para ser debatidos com mais profundidade, como as notícias falsas, que em português vocês sabem que é fake news, como dizem os telejornais, não é verdade? Então, é muito importante a gente trazer essa conversa de algoritmo para um papo, para sempre um papo, porque é muito simples de entender. O que a gente não pode deixar de entender é que nós sempre vivemos dentro de bolhas. A primeira foi a família, e continua sendo, né? A gente nasce dentro de uma bolha família, depois a gente passa pela bolha escola, dentro da escola tem subbolhas, o pessoal do fundão, os CDFs, né? O pessoal do recreio, né? O pessoal que pula o muro da escola, enfim. A gente tem o pessoal do fim de semana, da balada, enfim. A questão das bolhas não é o mais importante. O mais importante é a gente ter consciência de que hoje existem algoritmos que podem ser uma armadilha para a gente não ter uma convivência, uma cidadania plena, para ter uma cidadania obscena. Então, hoje, a gente estava dando uma entrevista com uma figura adorável, que é a Mônica, da Mônica Rádio, Miranda, da Rádio Tatiaia. Rádio Tatiaia. Quem conhece ou escuta ela no rádio já sabe uma pouquinho figura como ela é. deliciosa e muito assertiva. Ela sabe de tudo que ela está falando. Ela é uma delícia, a Mônica. E ela geralmente sabe o que está falando. Só que aí eu fui falar desse negócio de bolha. Ela falou, não. Eu bloqueei mesmo uma amiga minha. Eu falei, então fala o nome dela aqui no ar. Você vai ter que desbloquear ela. O que a gente faz quando a gente bloqueia as pessoas nas redes, por exemplo? Você está dizendo para esse algoritmo que você quer ficar com pessoas que não discordam de você. E aí é uma armadilha para você viver num ambiente que não é muito criativo. Não é um ambiente que vai te desafiar a ser alguém melhor, de ser alguém que provoca essa revolta que o Cortella nos esclareceu tão bem aqui dentro do ônibus na Afonso Pena. Então, é importante entender que algoritmos são uma sequência de passos, como é a sequência de passos na hora de fazer um doce de leite. Uma receita é um algoritmo. Você segue aquela sequência e você chega no final, o produto que sai do outro lado é o doce de leite. E aí, obviamente, como estamos em Minas Gerais, que é o topo do doce de leite, a beleza disso é que mesmo com o algoritmo, com as quantidades exatas e tudo, tem a sabedoria, tem a hora, o ponto do doce de leite, a hora certa de puxar o tacho mais para cá ou mais para lá, né? E eu me sinto muito à vontade de cometer essa ousadia de falar de doce de leite, porque eu sou neto de um baiano cansado,
que saiu da Bahia para chegar em São Paulo e parou em Minas. E a minha vida cultural é permeada da cultura mineira. Então, eu tinha dentro de casa, eu tive uma avó, que foi uma figura fundamental na minha vida, a avó Geralda, que fazia um concurso de quem faz o melhor doce de leite com a tia Neguinha, que era a irmã dela, quase da mesma idade. Moraram juntas a vida inteira, uma morreu com 90, a outra com 89. E eu era a cobaia que tinha que escolher qual era o melhor doce de leite, se era o da avó Geralda ou da tia Neguinha. Elas pareciam duas druidas, entendeu? E cada uma, mesmo com o algoritmo igual, a tia Neguinha, de vez em quando, eu não sei se aqui em Minas vocês usam isso, ela descobriu que se ela jogasse um pires que ficasse flutuando no meio da fervura, aquilo dava um... Cortella, você que não gosta disso, dava aquele caldinho grosso. Com o pires? Com o pires flutuando ali, ó. Cortella, doce de leite é igual WhatsApp. É melhor você não gostar. O pires, ele ficava... É uma espécie de tapete do Aladim ali. Ele ficava ali em cima do doce de leite e aquele detalhe, com o mesmo algoritmo, produzia um resultado diferente. Então, é legal falar de algoritmo para vocês, para a gente entender que neste mundo virtual, que rastreia esses IPs, que temos essa vida toda, isso tem que virar conversa de botequim. Qual das, ou a tia ou a avó, que você colocou a imagem dela no velório dela? Então, foi a tia Neguinha. Olha, esse é um assunto que tem tudo a ver, rapaz, com essa conversa, que coisa! Será que a tia Neguinha está por aqui? Jesus! Então conta pra gente. Vai. Então, essa história, gente, tem tudo a ver com bolha. Olha que loucura, gente. Que loucura isso, Cortella. A tia Neguinha, a avó Geralda foi embora desse mundo com 90, e a tia Neguinha, eu sabia que ela ia querer ir embora logo, né? Porque as duas eram unha e carne. Mas aí, quando a tia Neguinha se foi, e isso faz bem pouco tempo, não faz 2 anos, e eu fui até lá, a minha cidade chama Ituverava, fica na divisa de São Paulo com Minas. Eu estava muito tocado, porque era a última de uma safra que estava indo embora. Então, para mim, realmente foi o rompimento com uma memória, com um afeto, né, que para mim foi fundamental. Mas, enfim, o velório da tia Neguinha foi aquele velório fantástico, que dura a noite inteira, que você encontra todas as pessoas que atualizam as conversas, aquela coisa que não tem fim. E aí, quando chegou a hora do sepultamento de manhã, estava chovendo, e o cemitério de Ituverava é muito caipirinha, muito bonitinho, cheio daquelas florzinhas, e na hora que foram, na hora do sepultamento mesmo, tinha uma imagem tão linda na minha frente, da chuva, dos guarda-chuvas, o gramado, as pessoas em volta, e que eu, movido pela minha intuição, resolvi compartilhar. Olha que perigo que é você estar nas redes, Cortella. E comigo acontece muito isso. Eu só compartilho aquilo que para mim é verdadeiro, né? E não compartilho, por exemplo, vida pessoal. Mas aquele momento, para mim, era um momento de dor, claro, mas também de muito afeto, de muita gratidão. Eu tirei uma foto, que ficou muito bonita, inclusive, padrão Instagram, de beleza, e publiquei, dizendo com assim, muito poucas informações que naquele momento eu estava me despedindo de alguém muito importante, a tia Neguinha, tal, não sei o quê. Na hora que eu publiquei aquilo no Instagram, eu recebi uma avalanche de agressões que eu levei um susto, gente, mas eu levei um susto, porque eu fui ver aquilo, obviamente, depois que acabou o velório e tal, mas pessoas falando, você quer se aproveitar da sua tia que morreu para ganhar audiência, você publica o rosto de um cadáver. Eu, obviamente, corri e falei, gente, será que eu botei a cara da tia Neguinha no Instagram? Não dava para ver nem o caixão, você via só aquela chuvinha, as flores, um monte de gente. Se eu não dissesse que era um cemitério, você nem via que era um cemitério, uma foto puramente plástica, né? E aí, Cortella, me veio, viu, Rafael, me veio um sentimento
do perigo que é você ficar preso no Instagram. Que se vocês olharem o Instagram, que é uma rede que eu amo, que, aliás, estou transmitindo hoje com uma série de videozinhos que a Ludmila está fazendo por aí, esse nosso encontro, é uma rede que a gente corre um risco gigantesco de ficar só no mundo perfeito. Pôres do sol, sorvetes derretendo, só coisa que deu certo. Só gente rica, só gente de bem com a vida. Com belos filtros, né? Com belos filtros, bem lembrado, um aplicativo que te sugere melhorar essa sua vidinha. Uma rede, eu vou mais agora que eu já cheguei aqui, eu vou mais. Uma rede que só tem gente linda. Se você não acordou bem, não tem problema. O filtro dá um jeito de você ficar bonito. Qual é o efeito disso, gente? O Instagram não aceita a única certeza que todos nós temos, que é a morte. A morte não cabe no Instagram. Foi essa a experiência que eu tive, Cortella. Que coisa. Você sabe que a filosofia lida muito com a morte e com a discussão sobre ela, que é sobre a finitude. E eu tive uma experiência magnífica que deveria ser postada, né, porque ela vale, né, como informação. Eu, um dia, num evento que tinha gente, como aqui, né, aqui no Palácio das Artes, era um congresso de enfermagem. E aí uma enfermeira levantou, na hora da conversa, disse assim: professor, o que o senhor gostaria que falasse sobre o senhor no teu velório? Claro, isso para um filósofo é uma pergunta deliciosa. Eu fui ao passado, fui a Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Zenão, Anaxímenes, Anaxágoras, Pitágoras, Tales. Falei, eu vou pegar essa enfermeira na volta, ela vai ver o troco. E fui fazendo aquela volta, aí eu virei para ela e falei, e você? O que você quer que fale de você no teu velório? Ela falou, eu quero que fale assim, nossa, ela está mexendo. Se você observar, a ideia do simples, isto é, daquilo que é real, não daquilo que é falsamente sofisticado, como o passeio filosófico que eu fiz, é aquilo que, de fato, às vezes as redes recusam. Ela recusa a vida simples. Ela sugere o glamour, o enfeite, a sofisticação e, portanto, diminui a chance de uma cidadania concreta, porque ela coloca a nossa vida num patamar onde, para chegar a ele, é preciso fazer o que não se deve. Mas, Cortella, o simples hoje em dia está tão difícil, né? Então, há uma necessidade da gente entender. Fazer o simples. Às vezes se fala em vida simples. Uma vida simples não é uma vida de carência. Uma vida simples é uma vida de suficiência. Uma pessoa simples não é aquela que não tem, é aquela que aquilo que tem, para ela basta. Há pessoas que são simples. Há pessoas que conseguem, por exemplo, ter aquilo que para ela é ausência de carência sem alternativa. Abundância não é excesso. Abundância é suficiência. Por exemplo, às vezes não se entende que uma das marcas daquilo que eu chamava antes de colaboração é a ideia de partilha. Fala-se muito hoje na internet em partilhar. Partilhar fotos, partilhar experiências, partilhar situações, mas a ideia de partilha ela é um pouco mais densa quando a gente quer uma cidadania vigorosa. Vou te dar um exemplo, por conta até de você ter menos idade do que o Taz e eu, né? O Taz menos ainda do que eu, há necessidade de lembrar de algo. Nosso país era muito mais pobre há 50 anos. Há 50 anos, nosso país tinha uma condição econômica muito menor. Quem aqui tem mais idade como eu se lembra, nós não tínhamos tantos bens circulando. Hoje, mesmo pessoas que têm dificuldade financeira, ela tem mais bens do que se teria há 30, 40 anos. Exemplo concreto, há 40 anos, na família, só um tio tinha carro. Você tinha um rádio em casa, e quando tinha TV era uma. Telefone era uma coisa rara. Linha branca, etc. Hoje, um menino de 10 anos, mesmo que ele não tenha tanto dinheiro, ele tem mais tênis guardados no guarda-roupa
do que alguns de nós tivemos a vida toda. Por isso, hoje se pode, por exemplo, mesmo que com dificuldade, sair para comer fora. Quando eu era menino em Londrina, você não saía quase para comer fora. Era difícil, era caro. Era uma vez no ano. O que a gente fazia no final de semana para a gente poder comer fora? A gente ia comer na casa de alguém. Mas essa pessoa também vinha na nossa. Então, por exemplo, a gente ia na casa da tia, da mãe, da irmã, do amigo, e ele também vinha na nossa. Mas tinha um segredo. Quem recebia, no domingo, não podia bancar toda a comida para 12, 14, 16 pessoas. Então tinha uma coisa magnífica, que é a verdadeira partilha. Cada um de nós levava um pouquinho de casa. Uma lasanha, uma maionese, um pedaço de lombo, uma macarronada. Cada um de nós levava um pouco, mas na hora de ir embora, todo mundo levava para casa mais do que tinha trazido. Olha que milagre. Não faz sentido na economia, nem na aritmética e nem no algoritmo. Sabe por quê? Porque tem a ver com afeto. Isto é, cada um de nós levava um pouco, mas na hora de ir embora para casa, cada um levava uma matula, uma marmita, um farnel, com mais do que tinha levado. O todo ficava menor que as partes. Qual o nome disso? Partilha. Nós não temos vida simples, porque a gente não partilha. A gente acumula, guarda, esconde e, se der, mostra na rede. No Insta. O Rafael, eu vou discordar redondamente de você. Nós estamos diante do desmentido da tese que você acabou de levantar. Por quê? O Afonso Borges ligou e falou, vamos fazer Sempre um Papo? Vamos. Que dia? Tá, acertamos o dia. Ele foi na rede, convocou de uma maneira super simples, e nós estamos aqui hoje, cara. Olha aqui, está acontecendo. A gente, às vezes, não enxerga que tem muitas coisas em marcha. A gente gosta muito de jogar pedra nas coisas que estão dando errado, ou até dar valor, ou dar exposição ao que está sendo causado de mal com toda essa velocidade que a gente vive. Agora, é muito importante entender que a oportunidade, eu não temo ser otimista. Eu, às vezes, tenho que pedir desculpa para ser otimista, mas eu não temo dizer que nós estamos diante de uma gigantesca oportunidade de melhorar o mundo, não é só o Brasil, de melhorar o mundo, né? E essa semana, se não me engano, foi ontem, de tão intenso que foi, eu já estou falando essa semana, a gente conheceu quando eu falo, eu trabalho numa empresa chamada Instituto Locomotivo, a gente está estudando uma série de inovações, porque a gente acredita que não dá mais para medir o comportamento humano com as réguas do passado, né? Com a audiência de televisão, com quem você vai votar, aquela pesquisa que era feita. Então, a gente anda muito interessado em entender como é possível medir hoje o comportamento humano, para a gente poder andar, né? E surge um moleque que desenvolveu um software, vejam vocês, uma plataforma, que o objetivo da plataforma é desempregar os robôs. Vocês estão sabendo que os robôs vêm aí para roubar o emprego de todo mundo. Vocês estão sabendo disso, né? Aliás, já fizeram um ranking de quais as profissões que vão desaparecer primeiro. Sabe quem está em primeiro lugar? Prostituta. É óbvio que você errou, Cortella. Essa daí não... Você errou redondamente. Apesar que o corpo virtual vai ficar cada vez mais próximo dele. Mas, corretores de seguro, você rastreando as redes, analisando o comportamento de cada um de vocês, com todos os delitos que vocês já cometeram com seus automóveis ou com as suas casas, etc. e tal, o algoritmo vai resolver num clique o valor que você tem que pagar na corretagem de seguro. 95% de chance de desaparecimento dessa profissão. Qual é a profissão que está lá embaixo, com mais dificuldade de desaparecer? Vai arriscar, não? Engenheiro. Advogado. É mesmo, ó.
E a quantidade de bronca que vai vir com essa confusão, você entendeu? Agora, o que esse menino fez? O que vai acontecer? Esse é um outro conceito também que eu quero muito que vocês procurem bater papo no botequim. Aprendizado de máquinas. A gente tem hoje uma possibilidade das máquinas aprenderem muito rapidamente e fazerem um trabalho que a gente fazia, trabalho braçal, um trabalho chato de fazer. Quem usa o Waze aqui neste auditório? Não preciso nem perguntar, todos nós. Vocês usam uma coisa que faz aprendizado de máquinas. Eles calculam e recalculam rotas, softwares, e eles já leram qual é o padrão de vocês, de trajeto, etc. e tal. Então, são vários softwarezinhos que vão aprendendo com os erros, etc. e tal. Eu não vou avançar muito, senão vai virar uma aula de nerd isso daqui. Mas o que é interessante é que esse moleque fez um site convidando humanos a se inscreverem no site para tirar o emprego dos robôs. Como que ele faz isso? Ele publica neste site, olha, eu tenho vários humanos aqui que podem ajudar vocês com qualquer assunto. E a gente foi lá e se inscreveu, e aí você é convocado, que nem o WhatsApp, chega aquela mensagenzinha, e a gente achou que era brincadeira, que o cara está começando a fazer isso. E aí, essa semana, tem gente assim da Eslovênia pedindo uma ajuda. Olha, eu estou saindo hoje pela primeira vez com um cara aqui na Eslovênia. E ele me convidou para ir num bar assim, assim, assado. Como que você acha? E a gente ali, você entendeu? Um moleque teve uma ideia que pode dar uma escala global. É óbvio que esse trabalho dele é praticamente um trabalho filosófico. É um trabalho poético de mostrar, de lutar contra, de se revoltar com uma ação contra o fato, que é um fato, que os robôs virão aí para comer o emprego de muita gente. Vocês viram o que aconteceu com a profissão dos motoristas de táxis, né? Com esses algoritmos do Uber e de vários outros aplicativos, né? Esse moleque veio para ironizar, para usar o humor, para usar uma inteligência e nos dar a chance de tirar o emprego dos robôs. Quando acontece uma coisa dessa, e quando acontece uma noite dessa, que foi gerada também por esse tipo de algoritmo, eu não acredito que as coisas simples não estão funcionando. Olha que coisa, você fala dessa sofisticação, eu me lembrei de algo, numa leitura outro dia, de que se foi aperfeiçoando tanto a tecnologia, em relação a fazer a transmissão de tudo ao vivo, no live, e toda ela em terceira dimensão, e isso foi tão aperfeiçoado que se chegou à invenção de uma coisa incrível chamada teatro. Olha só onde era ao vivo. Aliás, o teatro... E em terceira dimensão. Em 3D, exatamente. Exatamente. Sem precisar de óculos. Sem necessariamente. Você fala do menino, eu lembrei de uma coisa. Eu, quando vou autografar um livro, gosto sempre de escrever nele uma virtude, você sabe. E nesse livro, quando eu autografo, eu escrevo brio. Brio, no sentido de valentia, de coragem. Um menino como esse, ele é um otimista prático. Não é um otimista teórico. Ele vai em busca daquilo que, de fato, ajuda e faz crescer. Olha que coisa interessante. Você se disse um otimista, eu também. Eu costumo dizer, Taz, que o pessimista é, acima de tudo, um desistente. O pessimista é, acima de tudo, vagabundo. Porque todo vagabundo, a melhor maneira de ele não precisar fazer nada é acreditar que de nada adianta tentar fazer alguma coisa. Por isso, todo pessimista é vagabundo. Aliás, ele é tão vagabundo que, quando ele é vagabundo de verdade, ele nem se chama de pessimista, ele se chama de realista, porque aí é que não tem saída mesmo. O otimista tem uma encrenca, ele tem trabalho, ele tem que pensar, tem que ir atrás, tem que se juntar, sofre, quer desistir, vem para participar do Sempre um Papo, sai de casa, vem para refletir, não se acomoda, não é dominado por um algoritmo, mas admite o algoritmo quando ele pode fazer o que faz o menino cheio de brio. Isto é, não é a recusa, é a capacidade de acolhimento crítico, de inteligência. Agora, os robôs, eles têm, de fato, um encantamento para nós, imenso na história, né? E uma das coisas mais fortes
é que, quando você lembrou a Disney, né, talvez uma das grandes peças que a Disney fez foi o filme Fantasia, e lá dentro o aprendiz de feiticeiro com o Mickey, que sai colocando as vassouras e baldes a trabalhar por si mesmos e depois inunda o castelo, né? Nós temos de lembrar sempre que na história da Mary Shelley sobre Frankenstein, Frankenstein é o nome do médico e não do monstro. O monstro não tem nome, ele ainda não tem nome. Pode ser que a gente resolva esquecer um pouco que a reflexão, né, aquilo que nos impede de serenar o espírito, aquilo que nos perturba, é aquilo que impede também que a gente acolha o que for obsceno, né? E esse menino, ele encanta com essa ideia. O outro que eu gosto, aproveitando que o Rafael está nervoso, né, que ele tem que falar e encerrar um pouco a reflexão, é o outro que eu gosto. Eu queria tanto que você contasse algo que eu sempre insisto, que é o algoritmo que altera a palavra. É uma coisa que, se vocês nunca viram, uma das coisas que mais me encantou o ano passado foi aprender isso com o Otávio. Refugiado? Né? Exatamente. Bom, é porque o nosso tempo já passou em 15 minutos. Então, nós vamos já encerrando. Sim, tem um robô controlando. Exatamente. Esse Mas robô nós somos chama... rebeldes. Sabe o que chamam esses robôs? Sim. São 1.700 pessoas nesse auditório, que possivelmente 60% delas têm ou vai comprar seu livro e que não querem perder a oportunidade de dar um abraço em vocês. Tá bom. Então vale o algoritmo Tá bom. também, né? E aí, Taz? O cara que criou esse algoritmo é de Minas Gerais, ele se chama Júlio Almeida, tem 23 anos, trabalhou comigo por muito pouco tempo, 1 ano e meio, 2, porque agora ele mora em Barcelona, foi contratado por uma agência em Barcelona. E olha só como as ideias simples estão aí. Ele inventou uma coisa que você pode colocar no seu browser de internet, qualquer tipo de browser, um plugin, né? Ele coloca um plugin no seu browser e toda vez que você entra num site de notícia, ele troca a palavra refugiado por ser humano. E a experiência, gente, que vocês têm de botar esse plugin e ler as notícias sobre refugiados em qualquer jornal, tá? Troca em qualquer jornal, ele troca essa palavra. É uma experiência tão reveladora do quanto que a gente tem que tomar cuidado de não ser impressionado por algumas coisas, como, por exemplo, as palavras. Então, por exemplo, uma manchete que a gente cansou de ver, né? 500 refugiados morreram hoje na travessia do Mediterrâneo, né? E aí você vai lá e vê, 500 seres humanos morreram hoje na travessia do Mediterrâneo. Campo de concentração de refugiados. É algo que hoje a gente aceita essa notícia. Campo de concentração de seres humanos. Na França, existem campos de concentração de seres humanos hoje na França, que é um país que a gente admira tanto, né, pela civilidade. Mas a gente aceita a notícia, campo de refugiados na França. Esse menino chamado Júlio Almeida, ele criou um plugin que simplesmente joga isso na nossa cara com muita elegância e com muito discernimento, que é uma palavra que eu vou amar de deixar aqui como sendo a última palavra que eu tenho a dizer nesta noite para vocês. Não, mas não vai ser a última ainda não, porque a gente está num projeto de leitura. A gente sabe que o livro transforma. O diálogo de vocês, numa tarde, num dia, gerou um livro que pessoas vão ler, pessoas vão presentear, pessoas vão trocar. O que vocês têm a dizer sobre a leitura, para a gente encerrar? Nós não podemos ir embora sem falar de livro. Nós estamos no mês de maio. Maio tem o seu nome vindo de uma divindade dos gregos e depois dos romanos, que é a deusa da fertilidade, a deusa do parto. É aquela que dá a luz. E, nesse sentido, a ideia de livro
tem a ver com a ideia do partejamento das ideias. Quem estudou filosofia aqui, se lembra que parto das ideias é maiêutica, né? E, nesse sentido, o mês de maio, porque o nome vem da parte norte do planeta, era o mês da primavera. Era o mês em que as flores vinham, como vêm, né, com uma exuberância estupenda. E havia um nome, né, em grego para você juntar as flores, que é antologia. Da onde vem a ideia de antúrio, né, um tipo específico de planta. O que é um livro? Ele é um ramalhete de ideias. É uma coisa que faz com que a gente embeleze a nossa reflexão, a nossa prática, a nossa percepção, aquilo que nos ilumina em vários sentidos. Quando Guimarães Rosa dizia, não convém fazer escândalo de começo, só aos poucos que o escuro é claro. Olha só, não convém fazer escândalo de começo, só aos poucos que o escuro é claro. O livro ele serve para iluminar um pouco, né, o nosso escuro. Embora, na tradução judaica, o arcanjo que ilumina fosse Rafael, né? Miguel é aquele que dá a justiça, Gabriel é aquele que anuncia, e Rafael é aquele que dá a luz. Nesse sentido, olha quanta coisa inútil você não sabe. Onde eu aprendi tudo isso? Em livro. Um livro, para mim, é a coisa mais virtual que eu conheço. Pensa bem, gente, o que é um livro. Você fica de frente para um monte de letrinha e, de repente, você esquece que você está ali e mergulha num lugar que sabe Deus como que se dá esse mergulho. E, às vezes, passa horas, horas e horas e horas numa história que você já não sabe por que você chegou ali. E o mergulho, para mim, o grande mistério da leitura tem a ver com palavras. Você vai fazendo um download de palavras, e para que serve isso, meu caro Cortella? Já que você falou em fertilidade. Você vai usar essas palavras para pensar melhor, para falar melhor e para conquistar o coração da pessoa amada. Que é o que importa, não é verdade? Que é o que importa. É isso. Senhoras e senhores, Mário Sérgio Cortella, Marcelo Taz. Os dois sintonizados até na roupa hoje. Quem gostou das ideias, não deixe de falar em casa, ir para a mesa do boteco. Hoje falou tanto do boteco, então um dia bom para o boteco hoje, né? Conversar Você sabe sobre que isso. a palavra boteco... Conta, vai. Vai. Não, teca ou teco, em grego, significa lugar para guardar. Né? Por isso, discoteca, DVD-teca, né? Por isso, videoteca, por isso, boteca. Isto é, onde você guardava as coisas que importavam. Por isso, botica, boticário, boteco, que é onde você guarda aquilo que ilumina. Olha quanta coisa inútil você continua sem saber. Boa noite, gente. Muito obrigado.